Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para poder meditar na palavra de Deus e buscar conhecimento e crescimento naquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra para nós. E o nosso objetivo aqui é compartilhar do amor de Deus, compartilhar a palavra de Deus e aprendermos a cada dia como melhorar na nossa forma de viver, a nossa maneira de interpretar a nossa vida, o nosso projeto de vida nessa terra e, acima de tudo, nos comportarmos como irmãos, como pessoas que realmente desejam viver a graça, o amor de Deus na plenitude que Ele tem nos revelado. O tema que nós vamos compartilhar hoje significa oração. Todas as vezes que nós conversamos, todas as vezes que nós orientamos alguém, nós sempre dizemos assim: fale com Deus, ore a Deus, tenha intimidade com Deus. E às vezes muitas pessoas perguntam, mas como é que eu faço isso, né? Então, no dia de hoje, nós vamos, através desse momento, vermos 4 tipos e níveis de oração do qual nós podemos usufruir para poder construir essa intimidade com Deus. Porque apesar de pertencermos às vezes a uma igreja, termos uma ideia do que é Deus, de nada adianta isso se nós não tivermos a intimidade com esse Deus. Porque é através dessa intimidade que Deus vai falar ao meu coração, ao seu coração, e nós vamos tomar decisões pautadas naquilo que é o melhor para a nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus vai falar conosco, o próprio Deus vai falar conosco, e nós vamos então tomar decisões acertadas. O texto base para meditação, você pode buscar na tua Bíblia, você pode estudar, depois você pode ler, né? Até eu peço que leia, porque a fé vem por conhecer e conhecer da palavra de Deus. E se eu não ler, eu vou ficar sempre naquilo que os outros pensam. E o ideal é que eu leia também, que eu busque informação. Então, abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, e nós vamos vir do verso de número 1 até o verso de número 7. Que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Amados, Paulo, escrevendo a Timóteo, então, ele se apresenta como alguém realmente digno de ensinar essas coisas, né? Sobre oração, sobre Deus. E ele diz assim, porque há só um mediador entre Deus e o homem, apenas um. Devemos orar em nome de Jesus, devemos clamar em nome de Jesus, devemos dar ações de graças em nome de Jesus. Por quê? Busque em toda a história, Jesus foi o único que se entregou, foi morto, ressuscitou e vive eternamente. Ele tinha um projeto de salvação. Dentro do projeto de salvação de Deus, Jesus veio a essa terra para poder nos ligar ao céu novamente, para poder nos restaurar a Deus, e a partir de então a vida eterna fosse o bem maior que nós tivéssemos. Então, todas as vezes que eu falar com vocês, eu vou dizer em nome de Jesus. Por quê? Porque é Ele, Senhor, Salvador, e pelo único caminho ao qual nós vamos chegar a Deus. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então nós vamos ver esses 4 modelos de que Paulo então orientou a Timóteo para que ensinasse a igreja, e a igreja a partir de então desenvolvesse essa forma de orar, de conhecer a Deus, de falar com Deus, e através dessa união com Deus pudesse ter união entre uns com os outros, entre os homens e mulheres, para que então formasse a igreja. A partir de então a igreja fosse um alvo de oração também, e fosse um canal de ligação entre o homem e Deus,
e que a partir daí então o homem vivesse uma vida um pouco mais feliz, um pouco mais completa, porque conhecendo a Deus todos os dias, ele vai chegar ao ponto que é a nossa última modelo de oração, que é ações de graça, de ter um coração agradecido. Então vamos lá, primeiro estilo de oração, primeiro tipo de oração, se chama deprecação. Deprecação é uma palavra que é originária do termo jurídico, né? Quando você vai fazer uma deprecação, é uma oração de súplica, né? E ela é feita no âmbito judicial. É como se você estivesse diante de um juiz, diante de uma corte, e ali você fosse pedir perdão, pedir clemência para que aquela corte então não te condene. Então como é que você vai fazer isso? Com o coração quebrantado. Você sabe que o teu pecado não tem como perdoar. Aquilo que nós fizemos não tem salvação mais, não tem o que fazer. Mas conhecendo a palavra de Deus, existe um que nos justifica, que é o nosso advogado. O nome dele já disse, Jesus Cristo. Então nós vamos diante do tribunal de Deus, em nome de Jesus Cristo, e Jesus vai então nos defender. Vai lutar pela nossa causa, que é o quê? A vida eterna. Porque o preço do pecado é a morte eterna. E nós queremos viver, nós não queremos morrer. Então, se queremos viver eternamente, então nós precisamos do perdão de Deus. E isso é feito em forma de deprecação, ou seja, uma oração de súplica, né, feita no âmbito judicial, e onde nós estamos à frente do juiz, representado pelo nosso advogado Jesus Cristo, o justo. Então, ele vai justificar o amor de Deus pelas nossas vidas, e assim nós vamos conseguir o perdão dos nossos pecados. Lá em Romanos 8, versos 26 e 27, diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos o Espírito Santo de Deus nos ajudando, Jesus Cristo nos justificando. Por quê? Porque nós não sabemos orar. Imagina, como é que nós vamos falar com o juiz? Nós não sabemos os termos, então Jesus faz isso. Ok? Então, quer conhecer a Deus? Quer perdão dos pecados? Vá ao tribunal de Deus. Vá diante de Deus e clame. Clame pelo perdão. Clame pela renovação, pela restauração, por uma nova vida e agora uma vida eterna a partir de então. Essa é a primeira forma de oração. E para não ficar sem citar, 1 João 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ok? Então o sangue de Jesus, a intervenção de Jesus, o mover do Espírito Santo vai fazer com que alcancemos o perdão de Deus e a partir de então nos transformemos em Filho de Deus para a vida eterna. E um detalhe aqui que daí vai ser a base para os demais momentos de oração. Ele diz assim que se andarmos na luz, ou seja, se a partir de então vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós temos comunhão uns com os outros. Então nós temos que ter comunhão com Deus, mas nós precisamos ter comunhão uns com os outros também. Ok? Então vamos para a segunda forma. A segunda forma é chamada de oração. O que é oração? Oração é conversar. Oração é falar com Deus. Não é uma repetição. Não é assim algo que eu fique repetindo. É conversar. Como eu estou conversando com você nesse momento, né? Assim como nós conversamos com as pessoas, nós falamos, ouvimos, e dessa conversa nós tiramos para nossa mente uma maneira de viver, uma maneira de pensar, corrigimos algumas deformidades do nosso pensamento, e assim nós vamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A oração é falar com Deus de forma a tirar tudo aquilo que está dentro de nós, para poder falar com Deus e colocar aquilo que está nos angustiando, os nossos sonhos, aquilo que queremos. Nós falamos de nós com Deus na oração, e assim o Senhor vai nos ouvir, e nós temos que confiar que Ele está nos ouvindo, certo? E aí Mateus 6, versos 6 e 7 diz assim: mas quando você orar, vá para um quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos.
eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus deixou como modelo de oração a oração do Pai Nosso, né? Mas ela é um modelo, apesar de uma oração lindíssima, vale a pena meditar nela, vale a pena ler, vale a pena recitar, mas ela é um modelo, ela não é para ficar sendo repetida, né? O próprio conselho aqui em Mateus diz, não fique com vãs repetições, não é pelo muito falar que Deus vai nos ouvir, mas é uma conversa franca, onde Deus vai ouvir as nossas queixas, vai ouvir nossos sonhos, nossas vontades, como é que nós estamos, e Ele vai falar conosco, ok? Então a oração é uma forma de eu falar com Deus, eu falar de mim com Deus, eu falar dos meus sonhos para Deus, né? Então essa forma de oração se chama oração, tá bom? Uma terceira forma de oração, ela é chamada de intercessão, interceder, né? É entrar numa dimensão santa para orar e clamar em favor de alguém. A oração nós falamos de nós para com Deus. A intercessão nós vamos clamar pela vida de alguém. Nós oramos por outras pessoas. Nós oramos em favor da vida de alguém. E isso é um papel fundamental na sua vida, na minha vida, porque lembra do verso que lemos ali em Mateus, que diz assim que há comunhão entre os santos, comunhão entre as pessoas. Aqui é a base da igreja, onde nós nos reunimos para adorar a Deus, prestar culto a Deus, mas também orarmos, fazermos intercessão pelas pessoas, pelas entidades, pelas pessoas que nos dirigem, por tudo, pessoa que tem influência sobre as nossas vidas, pelos irmãos, orarmos uns pelos outros quando nos reunimos. E um detalhe da igreja, quando nós estamos lá na nossa casa, nós vamos lembrar dos nossos irmãos, e esse amor, essa comunhão fará com que lá da minha casa eu também interceda pela vida desse irmão. Um exemplo, vamos supor que um irmão está passando por um momento de dificuldade na saúde, então ele comunicou à igreja lá no culto, nós oramos por ele, né? Intercedemos por ele, e daí lá em casa eu lembro do irmão, e aí eu vou lá na minha casa interceder, mas o outro irmão na casa dele também está intercedendo por ele, lá no trabalho está intercedendo. Isso é um papel fundamental da igreja. Nós não somos igrejas, né? Nós assim, eu não sou igreja, você não é igreja. Agora nós somos igreja. Eu sou o que então? Eu sou templo de Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus. Mas para ser igreja, eu preciso ter comunhão, uma comum união, não somente ir à igreja. Mas é ir à igreja, não estar na igreja, mas com o coração como igreja, amando aos meus irmãos, falando bem, tratando bem, sofrendo com as dores que ele passa, se alegrando com as alegrias que ele tem. E assim, então, nessa intercessão, eu vou crescendo no conhecimento e na graça do nosso Deus. Por que fazer isso? Para que nós fortaleçamos a nossa união, né? O nosso projeto de vida, para que nós não venhamos a esquecer daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, tá? Então, interceder um pelo outro. Eu sou o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja de Deus. E nós somos igreja não somente lá no templo, em todo lugar, porque tudo quanto fazemos expressa o amor de Deus. E assim, nesse momento eu intercedo pela tua vida, para que Deus fale ao teu coração, para que Deus te abençoe, para que Deus te livre de tudo aquilo que não está sendo legal, mas muito mais do que isso, que Ele revele esse Deus maravilhoso que Ele é na sua vida, para que você possa dizer que é também um filho de Deus. Amém? A quarta e última maneira de oração, forma de oração, ações de graça. Ação de graça, amados, é uma coisa que a gente conquista com o tempo e convivência em Deus. Sabe por quê? Porque no começo nós não conhecemos a Deus, então nós clamamos para poder conhecê-lo. Depois que conhecemos, nós vamos para o nosso quarto e oramos pela nossa vida. Aí vemos que Deus funciona, que é gostoso, que Deus é maravilhoso. E aí nós começamos a orar uns pelos outros, né? E geralmente nesses 3 modelos de oração, eu estou sempre pedindo, suplicando a deprecação, eu estou orando, pedindo para mim, quando eu faço oração, e eu estou pedindo para as pessoas quando eu intercedo. Mas quando eu começo a orar em ações de graça, é porque o mundo, ele mudou para mim.
ele não fica limitado a esse plano natural, é um crescimento espiritual gigantesco, no qual realmente em todas as coisas eu vejo o poder de Deus. Eu transpiro a graça de Deus. Eu tenho Deus como algo presente, não como o Deus lá do céu. É o Deus do céu, mas Ele habita dentro de mim. Ele disse que fui transformado em filho, então eu me sinto herdeiro desse Pai maravilhoso. Ele diz que Ele vai me ajudar, eu acredito nisso. Só que com um detalhe, Ele falou que estaria comigo todos os dias. Todos os dias. Comigo e com você. Ele não vai vir só quando eu pedir socorro, Ele vai estar comigo todo o tempo. E aí quando a gente percebe isso e prova disso, vira algo maravilhoso. Porque daí, na oração de ação de graça, nós só temos agradecimento. Nós só temos gratidão no nosso coração. Nós temos um coração grato e nós queremos fazer isso para Deus, queremos dizer para Deus o quão grato nós somos. Diferente das outras, não é só pela vitória, não é só pelo que conquista. Mas ao abrir os olhos pela manhã e olhar, perceber a vida, olhar para o sol nascendo, saber que temos que ir para o trabalho, a família, a casa, tudo, nós começamos a nos alegrar e se emocionar e dentro de nós uma vontade de dizer, meu Deus, que maravilha, obrigado por tudo. Então esse é um aprofundamento espiritual, né? Agradecer é uma terapia, né? Observe a televisão hoje, novela, os meios de comunicação, é tudo briga. Assiste um jogo de futebol, aqueles que narram, aqueles que comentam, eles não falam do que é bom no futebol, eles falam do que é ruim. O programa de informação só informa o que é ruim. O desenho tem sempre alguém apanhando. A novela é uma coisa que se nós, quando aprendermos de Deus, nós não assistiríamos. Porque diz que aquilo reflete a nossa vida e não é verdade. Nós não vivemos aquela luxúria, aquela baixaria, aquela coisa, sabe, que não dá nem para deixar falando na sala. Então a nossa gratidão com Deus, ela vai além do homem natural, ela vai além desse planeta, ela é espiritual, profundo. Nós precisamos fixar nossa mente no que é bom, e bom é Deus. Jesus por várias vezes ele disse isso. Alguém disse, bom mestre, ele falou, por que me chama bom? Bom só existe um que é Deus. Chega um outro e diz, mestre, eu quero fazer o que é bom. Ele diz, mas por que você fala que fazer é bom? Você não consegue, porque Deus é bom. Agora, a partir do momento que esse Deus vem habitar dentro da minha vida, ele faz parte do meu dia a dia. Ah, meus amados irmãos, queridos amigos, você tem uma alegria que vai além de uma alegria natural. Você não se prende a coisas para estar feliz, você não precisa ir, vir, fazer, não. Você se vê vivo e olha à tua volta, a responsabilidade que você tem. Imagina você olhar do lado e ter uma esposa, olha que maravilha isso, uma mulher que abriu mão da sua vida para acreditar e viver com você. Um esposo que se esforça, se dedica para você. A maravilha de ter filhos. Gente, o que explica isso é só a maravilha de Deus. Poder morar numa casa, ter comida à mesa. Sabe, você ter a chuva, você ter o sol, você ter as flores, os frutos. Ah, gente, é muito grandioso isso. Então, ações de graça é somente com aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus e uma vida com Deus, que daí nós vamos crescer. E essa vida com Deus faz com que nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. E aí nós vamos compartilhar o que é bom, ou seja, nós vamos compartilhar Deus com cada um deles. Queridos, não tem... Às vezes fala assim, mas eu oro ajoelhado, sentado, deitado, não importa. Fala com Deus. Cria essa intimidade com Deus, que o Espírito Santo de Deus vai dizer que forma melhor. Tem uns que vão para o monte. Tem uns que se trancam no quarto, tem outros que se ajoelham lá no templo. Tem outros que gostam de orar erguendo as mãos nas esquinas. Tem outros que oram baixinho, sem ninguém ouvir. Tem outros que gostam de gritar. Não importa. Busque a Deus, fale com Deus, porque o pastor ajuda, o líder ajuda, as pessoas que nos aconselham ajudam, mas imagina você falar com o próprio Deus e Deus falar com você.
É maravilhoso. Que você possa experimentar, que você possa fazer parte dessa grande comunidade que tem Deus como único e suficiente Senhor da sua vida. Se você não tem esse Deus ainda, entrega a sua vida a Jesus, confia nele, ele vai fazer todas as outras coisas em função de você, e você vai ser muito grato a Deus. Ok, amados? Que esse tempo tenha sido abençoado, que você possa ter aprendido. E eu peço, compartilhe, comente. Sabe por quê? Porque às vezes você aprendeu uma coisinha e você comenta lá, outras pessoas vão ver e vão aprender também. Não pense que aqui é uma conversa de professor e aluno. Aqui são homens e mulheres de Deus que pegam pouco tempo da sua vida para poder compartilhar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva para poder falar conosco, nos instruir, fazer com que abandonemos o errado e tenhamos uma vida plena e santa. Ok? Comente, curta e eu aguardo até a próxima. Que Deus ricamente abençoe a tua vida, a tua casa, que com intercessão, mais uma vez eu digo, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.